Olá, na nossa disciplina de abordagens da inovação, que nós veremos a partir de agora, nós teremos 5 aulas, né? Eu dividi o conteúdo em 5 aulas, e como vocês podem acompanhar aqui no slide 2, né, a agenda da aula 1 trata sobre ciência e inovação no Brasil. Então o nosso objetivo aqui, o meu objetivo, é fazer um panorama, né, contextualizando em que pé o país se encontra, as empresas e o Sistema Nacional de Inovação, né, do Brasil se encontra quando a gente fala desse assunto. Né? Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar, né, o primeiro ponto aqui no slide 3 é os motivos pelos quais os países precisam inovar. Então lá na década de 60, na década de 70 e 80, muitas organizações, muitas instituições começaram a querer entender, né, o que levava às dessemelhanças nos níveis de desenvolvimento dos países, né? Por que alguns países eram mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos. E curiosamente, um dos fatores que explicariam essas diferenças era justamente a produção de conhecimento, né? O sistema de pesquisa dos países, mas mais do que isso, não apenas a produção de conhecimento, mas como que esse conhecimento se transformava em produtos, em serviços, em processos dos quais a sociedade poderia se beneficiar. Né? Portanto, não só a produção de conhecimento, mas o uso e a exploração comercial desse conhecimento seriam fatores que determinariam o nível de desenvolvimento dos países. Por isso, né, que a gente diz que a inovação ela é, primeiro, uma ferramenta que possibilita aumentar a competitividade das empresas. De que forma? Né? Ou melhorando produtos e serviços das empresas, né, como um elemento de diferenciação, e portanto esses produtos e serviços, quanto mais tecnologia embarcada, quanto mais robustos, eles se tornam mais competitivos, né, não só no mercado interno, mas principalmente no mercado internacional, o que abre possibilidades de exportação. Mas quando a gente fala de inovação de processos, né, o que a inovação permite nesse caso é contribuir com a eficiência, com a melhoria da eficiência e a redução de custos dos processos, portanto também, né, contribui para aumentar a competitividade das organizações. Por outro lado, impulsiona o desenvolvimento econômico, né, de regiões e países, né, então a sociedade pode se beneficiar desses produtos e serviços inovadores, as empresas se tornam mais competitivas, você tem um aumento, né, no caso das empresas, de faturamento proveniente do lançamento desses novos produtos, né, você tem a geração de empregos que demandam, né, maiores competências, então há todo um desdobramento, né, um transbordamento, né, dessas possibilidades que a inovação gera, né, o que desenvolve essas regiões, o que contribui para desenvolver essas regiões. E depois promove a intensificação do uso, né, da informação e do conhecimento, porque o conhecimento na prateleira que a gente fala, né, sem a aplicação prática, ele tem menos valor do que um conhecimento que se transforma num produto, que se transforma num serviço, né, ou num processo, e que tende a gerar valor, né, para aquela sociedade ou, né, para as pessoas, para as empresas que vão se beneficiar daquele conhecimento. Né? Então, por isso atribui-se à inovação hoje um dos fatores, né, determinantes para o desenvolvimento das regiões, dos países e para o aumento da competitividade das empresas. Mas, conforme a gente pode ver, né, aqui no slide 4, nós, aqui no Brasil, nós ainda enfrentamos uma série de situações, né, que dificultam, ou na verdade que tornam o nosso cenário, o nosso sistema de inovação ainda, né, precário. Eu listei aqui alguns pontos, né, como por exemplo, volume crescente de produção científica e escassez de inovações. Então a gente já vai ver daqui a pouco nos próximos slides alguns indicadores. Então na última década especificamente, né, desde os anos 2000, vamos dizer assim, 2002, né, o começo dos anos 2000, nós apresentamos um volume crescente na produção científica, ou seja, nós estamos produzindo mais ciência, uma ciência melhor, né, com artigos que
têm sido publicados em boas revistas, né, estudos de impacto, porém o grande problema é que esse conhecimento, como eu comentei no começo da nossa aula, ele não tem se transformado em produtos, processos, ele não tem se transformado em inovação, né? Então nós produzimos muita ciência, mas nossa taxa de inovação ela fica aquém do que gostaríamos, né? E além disso, a nossa taxa de inovação está concentrada principalmente na aquisição de máquinas e equipamentos, o que não é, né, o melhor dos mundos. Depois nós lidamos com uma cultura, né, de propriedade intelectual incipiente. Então, dentro da universidade, né, das universidades que são grandes geradoras de conhecimento, né, e mesmo dentro das empresas que desenvolvem, né, produtos, processos, são poucas aquelas que têm o cuidado de proteger, né, a invenção, né, uma vez que aquele conhecimento foi criado, que ele cumpre os critérios de patenteabilidade, né, como por exemplo a novidade, atividade inventiva, né, que vocês vão ver em momentos oportunos nas disciplinas de propriedade intelectual. Mas uma vez que esse conhecimento ele é passível de proteção, muitas empresas ainda não têm esse cuidado, né, esse zelo em proteger. E muitas vezes também a tecnologia ou os desenvolvimentos que são feitos, eles são pouco robustos e por esse fator eles acabam não sendo protegidos, né? Então as empresas elas precisam, né, efetivamente, né, fazer um esforço para desenvolver conhecimento e tecnologias que estão, a gente chama, na fronteira do conhecimento, né? Tecnologias inovadoras, né, que envolveriam a proteção para impedir a exploração por outra empresa, né, por outro agente econômico, desse conhecimento que foi criado, né? Então é muito importante, mas nós ainda enfrentamos, né, sérios problemas. Nas universidades, né, data de 2004 a Lei de Inovação, que institucionalizou o que a gente chama de núcleos de inovação tecnológica, falaremos mais adiante, né, que são esses braços dentro das universidades e institutos de pesquisa públicos para justamente ajudar, né, os pesquisadores na proteção daquele conhecimento que é desenvolvido dentro da universidade e depois na transferência desse conhecimento, né? Mas dentro das empresas, muitas empresas ainda não estão habituadas ou alegam os custos, né, decorrentes da proteção, e isso pode ser um grande problema, né, porque dependendo da tecnologia, se ela não protege, o que vai acontecer? Uma outra empresa pode vir, né, a explorar aquele conhecimento e aí não há o que se possa fazer, né, porque justamente esse desenvolvimento não foi protegido. Pouco incentivo à fixação de doutores em empresas. Então hoje nós temos um grande percentual, né, a maior parte dos pesquisadores, doutores, estão alocados nas universidades, né, o que não acontece, por exemplo, em vários países desenvolvidos, né, em que, por exemplo, nós iremos encontrar um percentual bastante elevado de doutores nas empresas, né, porque afinal de contas, né, essas empresas que trabalham com tecnologia, com inovação, elas dependem da pesquisa para gerar esses produtos, esses processos, né, essas inovações. E quem sabe fazer pesquisa são doutores, né, são profissionais doutores. Por isso a importância de se alocar doutores em empresas. Aqui no Brasil, como nós não inovamos muito, o que acontece é que as empresas não encontram necessidade em empregar esse tipo de mão de obra, né, nas organizações, o que acaba se tornando um ciclo, né, virtuoso. As empresas não inovam, não contratam doutores, também não conseguem inovar e isso não se encerra, né, um ciclo que a empresa não consegue romper, né, por questões também culturais, né, de aversão ao risco, de não querer investir mais, né, nos produtos, nos processos e inovações, e portanto não há necessidade de contratar esse tipo de profissional, que obviamente tem um custo mais elevado, mas que poderia vir a contribuir com a geração dessas
tecnologias e desses produtos. Baixo envolvimento das universidades e empresas com a cultura patentária, né, que a gente até comentou lá no segundo item. Né? Então, hoje nós encontramos limitações, né, com relação à cultura patentária dentro das universidades também. Né? Muitos pesquisadores, por exemplo, são avessos ao desenvolvimento tecnológico, e aí existe uma discussão, né, por exemplo, alguns pesquisadores acham que a comunidade científica não deve, né, focar o seu esforço na pesquisa aplicada, né, deveria focar o seu esforço na pesquisa básica. Além disso, muitas instituições ainda possuem NITs, né, os núcleos de inovação tecnológicas, pouco atuantes, né, então tem pesquisadores que desconhecem, por exemplo, a existência do NIT, que ele serve justamente para fazer a avaliação e proceder com os depósitos de pedidos de patentes. E essa proximidade entre empresa e universidade, que eu chamo aqui de projetos cooperativos EU, né? Projetos entre empresas e universidades, que esses projetos ainda são pouco expressivos, né? Ou seja, aqui no país não é comum, né, ou existe uma grande barreira para a interação entre empresa e universidade, atribuir isso a inúmeros fatores, né, como por exemplo, né, as universidades estão muito distantes da realidade das empresas, dificuldades em relação aos aspectos burocráticos, que inviabiliza as parcerias, a questão do time, do tempo, né? Então, por exemplo, na universidade os projetos costumam seguir um outro ritmo, diferente da empresa, que precisa de celeridade, né? Precisa de rapidez. Então, há diversos fatores que explicariam, né, esse afastamento entre empresas e universidade. Mas isso é muito comum em países desenvolvidos. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um grande exemplo na região da Califórnia, né, no Vale do Silício, né, com várias empresas que foram originadas de projetos das universidades. Né? Então, hoje a gente até possui alguns esforços aqui no país, né, a criação de parques tecnológicos próximos a universidades, às vezes até dentro da própria universidade, para que esses projetos possam se tornar mais recorrentes, né? Mas ainda existe uma grande barreira e gostaríamos de que eles fossem mais expressivos, mas ainda não é o caso. Depois, aqui no slide 5, eu começo a apresentar alguns indicadores para que a gente possa entender esse panorama, né, do Sistema Nacional de Inovação Brasileiro. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui o número de artigos, né, publicados no Scopus, né, que é uma base de dados bastante importante, lá na década, né, no começo dos anos 2000, o que a gente vai ver? O Brasil com 13.022 artigos publicados, e aí vários países com, né, um volume de produção científica bastante significativo, inclusive a China, né, que faz parte dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia e China, com volume de produção bastante significativo. Quando a gente olha aqui no slide 6, né, e aí a gente já observa a produção de 2012, nós já percebemos que o Brasil ele apresenta um crescimento bastante significativo na produção científica, passando para 53 mil, né, mais de 53 mil artigos. Né, o que isso significa? Recentemente, o país, o Brasil já representa mais de 2% da ciência que é produzida no mundo, né, o que é um valor bastante expressivo. Né? Porém, nós não conseguimos produzir na mesma intensidade, né, as tecnologias. Aqui no slide 7, nós ainda percebemos que não só o aumento, né, da produção ele é significativo, da produção científica é significativo, mas como também a qualidade da ciência brasileira, né, aumentou. Nós temos um aumento da ciência publicada em papers internacionais, e um dos indicadores que medem, né, a qualidade da ciência ou da produção científica é justamente as citações desses trabalhos.
Então, por exemplo, vejam só, desde de 1996, nós verificamos um aumento significativo e constante na taxa de citações dos artigos brasileiros. Depois, aqui no slide 8, nós temos os dados de patentes. E aí eu peguei de 2010, que é o dado mais recente, no site do MCTI, onde a gente observa o número de pedidos de patentes junto ao escritório americano de marcas e patentes, que é conhecido como USPTO, na sigla em inglês. O que acontece? Vejam só, se a gente está falando de 53 mil artigos publicados, quando a gente olha agora a produção de patentes, nós verificamos que esse número é extremamente irrisório, não chega nem a 1000 depósitos. Então é muito pouco. Olha só, por exemplo, a China, com 8 mil depósitos. Então olha só a Índia, com quase 4 mil depósitos. Então nós realmente estamos muito aquém. E aqui nós estamos falando de patentes que são depositadas no escritório americano, que em geral, quando nós estamos falando de uma tecnologia robusta, nós precisamos proteger essa tecnologia nos principais mercados onde há um interesse de se explorar essa invenção. Então, só para vocês terem uma ideia, mas vocês vão também verificar isso em momentos oportunos, quando uma empresa ou uma organização desenvolve uma invenção e protege isso na forma de uma patente, ela precisa proteger isso nos mercados onde ela pretende explorar essa tecnologia. Então, se a empresa tem interesse em vender e explorar isso nos Estados Unidos, ela precisa depositar isso no escritório americano, que no caso é o USPTO. Se ela pretende explorar essa tecnologia no mercado europeu, ela precisa fazer o depósito no escritório europeu de patentes, no caso o IPO. Aqui no Brasil é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e assim por diante. Então, isso só mostra que aquilo que a gente produz realmente é muito pouco interessante do ponto de vista da robustez tecnológica. Porque se as empresas estivessem desenvolvendo tecnologias robustas, obviamente elas teriam todo o interesse em proteger essas invenções em mercados importantes como os Estados Unidos, o que não tem sido verificado. Então nós estamos muito atrás, mesmo de países que são comparados ao Brasil do ponto de vista aí do desenvolvimento econômico, que no caso são os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Depois no slide 9, a distribuição percentual dos gastos nacionais em pesquisa e desenvolvimento, em P&D, por setor de financiamento. O que a gente vai observar aqui é que, quando a gente pega alguns países desenvolvidos, vejam só, por exemplo, o caso da Alemanha, o que vai acontecer? 66% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento estão concentrados nas empresas, e 30% no governo. Quando a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, 60% nas empresas e um pouco mais de 30% no governo. Quando a gente pega o Reino Unido, 45% nas empresas e um pouco mais de 30% no governo. Ou seja, é típico, recorrente a uma característica desses sistemas de inovação, o quê? As empresas concentrarem a maior parte do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Porque, afinal de contas, quem faz inovação são as empresas, não são universidades, não é o governo. O papel do governo no Sistema Nacional de Inovação é produzir o conhecimento e fazer com que esse conhecimento seja criado, e depois o papel das empresas dentro dessa estrutura é absorver esse conhecimento e colocar esse conhecimento no mercado, e por isso que a gente chama isso de inovação. Mas o que se verifica em países em processo de desenvolvimento é justamente o contrário. No Brasil nós temos uma concentração que ultrapassa os 50%
no governo, né? Na Argentina, esse valor chega a mais de 70%. Então, enquanto nos países desenvolvidos a gente, né, vê um cenário onde a maior parte da concentração dos gastos, né, está nas empresas, nos países em desenvolvimento a gente observa justamente o oposto. Aqui no slide 10 eu coloco esse gráfico para vocês, onde nós temos a contribuição dos setores de alta e média alta tecnologia no comércio exterior brasileiro. Aqui eu não tenho as estatísticas mais atuais, mas não acredito que isso tenha mudado muito, mas o que nós podemos observar nesse gráfico é o seguinte, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de setores de alta e alta média e média alta tecnologia, né? Setor de fármacos, né, de medicamentos, setor aeroespacial, né, setor de tecnologia da informação, aqueles setores que dependem de tecnologia. Nós importamos muito mais tecnologia do que nós exportamos, né? O que o Brasil exporta, efetivamente, são commodities, né, grãos, minério, né? Mas quando a gente fala de produtos com alto valor agregado, né, nós somos totalmente dependentes de produtos importados, correto? É o que a gente interpreta, que a gente pode observar desse gráfico aqui. E aí eu coloco um indicador só para a gente tentar entender a magnitude desse problema. Por exemplo, quantas toneladas de minério de ferro, né, equivalem ao preço de um iPhone? Então, recentemente, olha, em julho de 2015, eu estava dando uma olhada no preço do minério de ferro e ele estava cerca de um pouco mais de $50, né, a tonelada. Então isso hoje, né, com a cotação do dólar, isso vai dar em torno aí de R$220. Um iPhone custa R$3.200. Então isso daria em torno de 14 toneladas. Então a gente precisaria exportar 14 toneladas, né, para equiparar ao preço de um iPhone. Então é justamente esse desequilíbrio, né, na balança comercial e na natureza tecnológica desses produtos é que faz com que esses países também tenham essas características de desenvolvimento tão diferentes. Então nós exportamos muitos produtos de baixo valor agregado, cujo preço é infinitamente inferior, né, aos produtos de alto valor agregado. Para se ter uma ideia, mesmo a dipirona nós praticamente importamos, né, o princípio ativo. Nós não produzimos isso em quantidade suficiente no país, o que faz com que a gente fique totalmente dependente dos preços dessas empresas, né, do monopólio dessas empresas, o que é muito ruim para o país. Nós precisaríamos priorizar alguns setores e construir uma cadeia, né, de fornecimento, uma cadeia de produção, para que nós pudéssemos ser competitivos em alguns setores, pelo menos, né, de alta e média alta tecnologia. É o que eu falo, não dá para ser bom para todo mundo ao mesmo tempo, não dá para a gente ser bom em todos os setores, mas o que os países fazem é selecionar alguns setores prioritários e buscar uma competitividade grande nesses setores, o que não acontece aqui no caso do país, quando a gente fala de setores de alta e média alta tecnologia. Por exemplo, no caso da Índia, né, que também é um país em processo de desenvolvimento, né, eles são muito bons no setor de TI, né, de tecnologia da informação, e tem uma cadeia muito forte na área de medicamentos. Eles selecionaram esses setores como setores prioritários, investiram e hoje, né, tem uma competitividade muito grande nesses setores. Mas a gente ainda está derrapando, né, nessa questão. Depois aqui no slide 11, só para a gente entender, né, o que é inovação, a gente poderia classificar a inovação em 4 tipos. Né? Inovação de produto, que é bastante comum, são melhorias, né, em produtos, ou lançamento de novos produtos. Inovação de processo, né? Então a criação de um novo processo ou a melhoria significativa de um processo. É sempre importante destacar que a inovação não significa você
apenas lançar um produto completamente novo, mas também, ou um processo, mas também as melhorias que são realizadas, né, nos produtos e processos. E mais recentemente a gente ainda fala das inovações de mercado e inovação organizacional, novos arranjos empresariais, organizacionais que, né, levam ao ganho de competitividade nas empresas. É importante sempre deixar claro que a inovação ela é diferente da invenção, né? Então aqui no slide 12 eu faço essa diferenciação, porque a invenção ela é a criação, né? Você tem, por exemplo, um protótipo, você tem uma fórmula de um novo medicamento ou de um novo produto. Isso não é inovação, isso ainda está na fase de invenção. A inovação ela acontece quando esse produto ele é lançado no mercado, ou quando, por exemplo, uma empresa, né, absorve esse processo, né, e isso efetivamente tem um resultado, ou seja, esse produto ele é aceito pelo mercado. Né, o mercado pode se beneficiar do uso desse produto ou desse processo. Se isso não acontecer, o processo de inovação ele não foi efetivado. Né, você no máximo tem uma invenção, mas que não chegou a se tornar uma inovação. E aí depois nós temos o processo de difusão, que é a velocidade com a qual esse produto ou esse processo vão ser absorvidos, né, no mercado. Certo? Bom, por fim, para fechar aqui no slide 13, nós precisamos fazer uma diferenciação entre inovação incremental e radical. Né, lembrando que a inovação incremental são pequenas melhorias, né, nos produtos, nos processos. São muito importantes que a empresa execute isso. Né? Por exemplo, já visitei empresas que se encontravam em situação financeira ruim. Aí eu perguntei, mas vocês trabalham com esse produto há quanto tempo? Há quanto tempo vocês não atualizam a versão desse produto? E a resposta que eu obtive foi essa: olha, a gente faz esse mesmo produto há 14 anos. Né? Então talvez isso possa explicar um pouco, né, a perda de competitividade e a queda nas vendas, né? Porque a concorrência está aí, ela surge com designs mais bonitos, com tecnologias mais inovadoras, e a empresa ela precisa acompanhar essas tendências, né? Se não liderar. Quando ela consegue liderar essas tendências, né, estar à frente dos seus concorrentes, ela investe em pesquisa, ela investe em desenvolvimento, ela tem uma preocupação, um esforço, né, no sentido de ditar a liderança daquele setor, né, lançando produtos com tecnologias mais sofisticadas. Ela, né, está partindo para uma estratégia em que a inovação radical ela é mais importante. É óbvio, né, que há limitações, há restrições orçamentárias, há, por parte dos executivos, dos donos das empresas, um medo, né, de esse produto não ser aceito, ou seja, uma aversão ao risco. E isso é comum a grandes empresas também, não só a pequenas e médias empresas, mas que é preciso vencer essa barreira no sentido de, por exemplo, a empresa determinar um percentual do seu faturamento para projetos mais arriscados e que, porventura, poderiam gerar inovações radicais. Né? Então, não deixar de lado as inovações incrementais, porque elas são mais certas de serem aceitas, mas há que se destinar, né, um esforço para as inovações radicais, porque, afinal de contas, elas teriam um potencial aí de ganhos, né, de posicionamento da empresa maior do que as inovações incrementais. Com isso, nós encerramos por aqui, né? Agradeço aí a participação de todos. Muito obrigado.